Bom dia, eu sou a professora Paula e junto com a professora Thalita, né, nossa combinância de hoje vai ser sobre guia de profissões, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre as profissões que tem no mercado, né? Como o tempo não foi muito, nós não tivemos muito tempo para poder estar trabalhando, então as poucas aulas que nós fizemos, nós falamos um pouco, né? Fizemos as introduções de algumas profissões, que a professora Thalita depois vai passar para vocês no PPT, né? E o nosso intuito, quando nós pensamos em fazer essa eletiva, foi para poder estar ajudando, né, os alunos a conhecerem as profissões, né? Porque muitos alunos não conhecem as carreiras que eles pensam em fazer no futuro, e o guia de profissões também ele está atrelado ao projeto de vida, né, dos alunos, né? Porque para eles pensarem o que eles querem, qual a profissão que eles vão pensar em fazer daqui para frente. Então, com o guia de profissões, a gente vai tentar ajudar um pouco eles a se encontrarem, a se acharem, né? E através também dos testes vocacionais que nós vamos estar fazendo, desenvolvendo com eles no segundo semestre, né? Thalita, eu passo a palavra para você. Tá certo, Paula, obrigada. Gente, vocês estão me escutando? Sim. Beleza, então aqui a gente vai passar bem rapidinho o nosso PPT que a gente fez, nosso PowerPoint aqui, né, sobre o guia de profissões, né, e selecionamos aqui, né, algumas profissões, são 10 só que assim, o nosso foco hoje vai ser em medicina, carreira da saúde, carreira da segurança e a carreira de esportes, né? Então, a gente vai focar num profissional de medicina, né, que é o Gustavo Vortana, que vai falar conosco, um policial, né, o Alan, e alguns jogadores de futebol famosos aí, certo? Então, assim, rapidinho aqui, para não atrapalhar a entrevista com eles, né? Professor, tal, a gente tem a pretensão aí de, no segundo semestre, a gente continuar com a eletiva e cada aluno aí vai fazer uma pesquisa, né, sobre as profissões para conseguir se achar. Junto com isso, vão fazer testes vocacionais, vão fazer testes de personalidade para saber tipos de gosto, né, o que mais agrada e tal, descobrir as habilidades que eles têm, né, a gente também está na escola para isso, para ensinar habilidades, para eles desenvolverem essas habilidades para, no fim, né, disso daí conseguir se achar numa profissão, né, porque toda profissão precisa de habilidades aí, né, então um jogador de futebol é um atleta profissional de futebol cuja prática deste desporto é a sua fundamental função. Esses trabalhadores são contratados por clubes de futebol e devido aos desgastes físicos e mental provenientes do trabalho do atleta, suas carreiras são de curta duração. A gente vê que muitos jogadores, eles se aposentam cedo, né, aí depois eles têm que procurar outros tipos de carreira para seguir, né? Então, aqui são alguns exemplos de profissões, né? Faculdades, né? Para a pessoa seguir. Então, isso daqui depois, no segundo semestre, a gente vai fazer o aluno pesquisar, né? Junto com isso, eles vão fazer os testes, né? Com a intenção de se achar aí, né? Profissionalmente. Então, tem a área de ciências biológicas, e até ciências exatas e informática. Então, isso aqui vai ficar para o segundo semestre, né, que a nossa intenção era de falar um pouquinho sobre cada profissão, mas não tivemos tempo, então a gente falou de uma forma muito genérica sobre algumas e fizemos eles fazer os testes de vocação, como a Paula disse, né. Mas aí surge uma dúvida, né, tem tanta coisa, mas o que eu vou ser, né, isso aqui a gente tirou do mundo do vestibular, né, tem tanta coisa, e o que eu vou ser, né, para isso, gente, como que a gente descobre a carreira que a gente quer seguir? A única forma que tem, gente, até de te descobrir, é primeiro você se conhecer, como já dizia Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Então, assim, não é uma coisa fácil, todos nós sabemos, até a gente que é adulto, a gente não se conhece, mas aí, gente, você vai ter que tentar descobrir a sua vocação. Então, você vai fazer testes vocacionais, você vai interagir, quanto mais você tem interação com as pessoas, quanto mais você participa de trabalhos e de tudo, você vai fazer testes de personalidade, você vai fazer consultas com psicólogo, quem puder pagar, né? Senão, quem não puder pagar, consulta aí o pai, a mãe, o tio, a avó, para tentar ver se acha. Vai fazer reflexões sobre a vida e, enfim, tem outras maneiras também. Então, assim, fica a dica, né, para quem ainda está querendo se achar profissionalmente, e tem que passar por essas coisinhas aqui para não errar tanto aí na escolha de uma profissão futura. Bom, aqui, gente,
aqui tem 2 sites que a gente utilizou, né? O primeiro a gente utilizou, que é o Guia de Carreira do Exército Profissional. Desliga, por favor, o áudio. E tem esse outro aí das 16 personalidades, para quem quiser depois eu passo, para tentar identificar mais ou menos aí a cartilha da própria personalidade, né? Sei lá se eu posso falar assim. Bom, e aqui, gente, agora, como é muito corrido, já são 11h10, a gente vai começar a entrevista, fazendo algumas perguntas para o médico Gustavo Hortelã, formado pela PUC, né? Na verdade, daqui a 4 meses o Gustavo se forma, né? Depois disso vai ser o Alan, policial civil. Depois vai ser um vídeo, gente, de 5 minutos com alguns jogadores. O William Baiano vai falar primeiro, né? Ele é empresário hoje, né? Já foi jogador de futebol, jogou com o Wagner Love do Corinthians, fez a categoria de base do Palmeiras e do São Paulo. Ele falará primeiro nesse vídeo. Depois vai ser o Yuri, novinho. Ele joga no Aster do Brasil, se eu não me engano, é um time lá do Rio Grande do Norte, ou Rio Grande do Sul. Também jogou no Atlético Mineiro e também jogou no Botafogo. Depois vai ser o Davi, novinho, da idade dos nossos alunos aí. Ele é jogador sub-11 do Flamengo. E depois vai ser o Guilherme, que é jogador do Atlético Mineiro, né? As perguntas que iremos fazer são essas daqui, né? O Gustavo, ele sabe já mais ou menos as perguntas que eu irei fazer para ele. E depois eu vou abrir espaço para os alunos, sem ser essas perguntas que estão aqui, para eles poderem perguntar para o Gustavo, tá? Então, Gustavo, tudo bem com você? Bom dia a todos. Quero agradecer o convite da professora Thalita. Imagina. Estão me ouvindo bem, né? A Thalita, a gente se conheceu no ângulo quando ela fazia estágio, né, Thalita, durante a faculdade, e eu era monitor no ângulo, porque eu tinha o sonho de fazer medicina, e meu pai é motorista, minha mãe é professora da PAI, já faz 35 anos, e eu tive que me manter em São Paulo trabalhando no cursinho, para poder realizar esse sonho. Então, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui falando um pouco da profissão que eu escolhi. Certo. Ô, Gustavo, eu posso fazer algumas perguntas, então? Claro, por favor. Então, aí, vamos lá. Como que você sabia que você queria ser médico? Então, eu acredito muito que muitas vezes a gente não escolhe, a gente é escolhido, né? Então, assim, eu tive uma experiência, a família de uns amigos aqui, vizinhos, eles eram do Rio de Janeiro, mudaram para cá, para uma cidade, porque eu sou de Mococa, na verdade, eu estou passando essa semana aqui que eu estou em férias. Tive umas férias depois de 5 meses sem conseguir voltar, para ver como que é um dia a dia, nada muito tranquilo, mas enfim, e assim, através deles eu conheci a medicina, pude ter experiência, porque eu vi vocês falando das profissões, né, mais do que gostar de matéria, mais do que, enfim, se imaginar trabalhando, é conhecer a rotina, isso que é fundamental para escolher uma profissão. É óbvio que se você gosta de biologia, se você gosta de química, isso já te direciona para uma área, mas não necessariamente, porque dentro da medicina você tem outras áreas, né, que também entram. Mas, assim, através deles, então eles foram os grandes incentivadores, e eu fiz colégio público a vida toda, eu sempre falava, nossa, mas é difícil, impossível. Mas eu comecei a fazer administração porque eu me sabotava desse sonho, né? E aqui na minha cidade, mas com quase um ano que eu tinha bolsa também na faculdade de administração, eu falei, não, eu vou parar tudo, eu vou realizar esse sonho. Foi quando eu dei início a esse processo de fazer medicina. Então foi aí que começou, que eu, né, comecei a labutar aí para poder realizar esse sonho. Mas você sempre foi estudioso, né? Eu sempre gostei, eu sempre fui bom aluno, assim, sempre gostei, sempre fui muito curioso, que isso é fundamental também para a profissão. Legal. E assim, o que você está achando da profissão? Porque agora você já está trabalhando em hospitais, né? Você está achando difícil? Como que é? O dia a dia é muito difícil, a gente tem que estudar muito. Fora você estudar para ser médico, você também tem as provas para passar na residência, que são a especialização, que a gente sai generalista com 6 anos, né? Então, hoje é fundamental, porque abriram muitas escolas médicas, então, hoje tem um grande gargalo também, que é a prova de residência. Então, além da gente se preparar para ser médico, a gente volta, né, para o cursinho, tem um cursinho para passar na residência médica. Eu escolhi psiquiatria, pretendo ser psiquiatra, vou ser psiquiatra. Então, é uma rotina difícil, né? A gente tem que conciliar a formação também com a preparação para as provas.
o dia a dia, é difícil, a gente tem que estudar muito, tem que se dedicar muito, tem provas, a gente é avaliado no dia a dia, durante as rotinas de atendimento ambulatorial, de plantão. A gente tem plantão, a gente faz plantão, mesmo não remunerado, mas faz parte do estágio. É muito cansativo, mas acho que, como tudo, né, exige empenho e dedicação, acho que como toda profissão. E ficar longe da família, né, também, né? Exatamente, exatamente. E, Gustavo, assim, o que te motivou a não desistir, né? Que você veio já, né, de uma carreira de administração, né, resolveu seguir o sonho de medicina, não desistir, né? Está passando por muita dificuldade, então, o que te motiva a não desistir desse sonho? Sempre as pessoas me perguntavam, nossa, mas você fez tanto tempo de cursinho, trabalhou no cursinho. Eu falava assim, eu nunca tive vergonha de fazer cursinho, teria vergonha de ter desistido desse sonho, entendeu? Sim. Absolutamente, era muito bem resolvido nessa questão. E eu acho que motivou a vontade de provar para mim mesmo que eu seria capaz de ser médico, né, contrariando tudo e todos. Legal. E de dar uma vida melhor, proporcionar uma vida melhor para minha família, enfim, acho que são vários fatores. Mas é realização pessoal. Bacana. Independente de não é por ego, não é por sim, é uma realização pessoal mesmo. E também porque você também vai ajudar muita gente, né? Com certeza. Melhorar aí a saúde de muita gente. E, assim, então você está feliz na profissão? Muito realizado, apesar de todas as dificuldades, né? A gente vai perdendo, porque os desafios vão se renovando, né? Você está no cursinho, você passa na faculdade, aí é você... E eu passei, o meu avô começou a me ajudar, eu não tinha bolsa, depois eu consegui bolsa integral, não pago a faculdade. Tenho bolsa integral, bolsa alimentação, tudo, não paguei só um período, e depois ainda me devolveram o dinheiro. Enfim, então foi sempre uma luta, nunca foi fácil, entendeu? Então eu entrei e depois os desafios vão se renovando. Tem os custos também, né, de morar numa outra cidade, enfim, mas acho que cheguei até a trabalhar de promotor durante os primeiros anos da faculdade de um pub sertanejo. Caramba! É uma longa história que o tempo é curto para contar aqui, mas... Mas, assim, como a gente vai continuar, ainda vai continuar essa eletiva, né, no segundo semestre, eu vou te chamar para participar novamente. Claro, é um prazer, me disponho totalmente. Se tiver um tempinho, né, você vai estar lá na correria, né, do E depois eu deixo o meu e-mail com a professora Thalita também, se alguém quiser mandar alguma... Bom dia, Rafinha! Legal, Gu. Gu, deixa eu ver a última coisa. Qual foi a situação mais difícil que você vivenciou, assim, tipo, algum paciente, alguma situação mesmo assim, sabe? Que você falou, sim, nossa, meu Deus. Eu vou colocar coisas que eu sempre coloco, né? Às vezes eu vejo as pessoas muito dramáticas, né? Mas eu falo assim, a gente tem que viver 3 coisas na vida para a gente dar mais valor. Agora a gente teve essa vivência do Covid, mas eu falo assim, a gente ir num centro de hemodiálise, né? Numa ala oncológica de uma enfermaria, né? E também numa sala de autópsia. Eu falo assim, são coisas que fazem a gente repensar os valores, a vida, as escolhas, mas uma coisa que me chocou muito, assim, foi um dia que eu estava instrumentando numa cesárea, que era uma gemelar, as crianças eram gêmeas, e a mãe, ela tinha uma plaquetose, ela tinha excesso de plaqueta, né? Nossa. Então, já era uma cesárea de risco, tanto que foi realizado no hospital regional, com todos os recursos possíveis. E assim, estava tudo bem, as crianças, né, foram tiradas, apresentadas para o pediatra. Eu estava instrumentando só, eu não estava em campo, não estava fazendo a cesárea, até porque como aluna a gente só faz auxilia. Mas essa mãe, de repente, ela fez um trombo, por causa desse excesso de plaqueta, por mais que ela estava medicada, ela tinha tirado o AS 7 dias antes, enfim, porque, né, para poder evitar sangramento na hora. Mas ela, de repente, parou, ela convulsionou e parou. E assim, a gente entender que eu não poderia perder o foco ali da parte de obstétrica, né? O pessoal da anestesia fazendo a reanimação. Enfim, é difícil, às vezes a gente pensa na pessoa, né? Eu não consigo pensar só ali na parte obstétrica, né? Então, você pensar que momentos antes estava todo mundo feliz, tirou foto e de repente, enquanto estava suturando ali, né? Ela fez essa parada, mas enfim, ela foi para a UTI, e depois eu até fiquei acompanhando ela, 3 dias depois ela
ela estava na cama sentada tomando café na UTI. Então, Muito bom. mas foi um susto ali que eu pensei, falei, nossa, como a gente é momento, né? Como a gente é instante, de repente o centro obstétrico ali foi do céu ao inferno, entendeu? Em minutos. Enfim, mas então, lidar com essa finitude da gente também fica muito perto da morte, né? Exatamente. Gustavo, é o seguinte, eu tenho mais duas entrevistas, né? A próxima é o Alan, né? Policial Civil, e depois é o vídeo que os jogadores fizeram para nós, porque eles não poderiam estar aqui presentes devido aos treinamentos, né? Só que agora, eu vou abrir rapidinho, só para ver se algum aluno quer fazer alguma pergunta para você, tudo bem? Tudo bem. Então, beleza. Eu sei que, assim, a Micaele, o Marcelo que está aí, que eu já vi, a Micaele, não sei se ela entrou, mas mandei para ela o recado. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o médico? Gente? Thalita, uma coisa que é difícil de dar da profissão também é o ego. O ego dentro da medicina é muito grande. Eu nunca entrei pensando só em realização financeira, então, mas esse dia a dia da medicina realmente tem várias profissões, não só, mas acho que é um pouco mais exacerbado, né? Eu imagino, porque assim, quando eu chamei o Gustavo, eu entrei pelo meu Instagram, coisa que eu nunca entro no Instagram, e eu falei, vou mandar uma mensagem para o Gustavo, porque agora ele é médico, não sei nem se ele vai me responder. Imagina, sou a mesma pessoa. Mas beleza. Cadê as crianças aí, gente, os alunos? Thalita, a Paula. Oi, Paula. Deixa eu fazer uma pergunta para o Gustavo. Gustavo, quanto tempo você fez de cursinho para você poder entrar na medicina? Então, eu comecei a fazer cursinho aqui na minha cidade, em Mococa, aí eu fiz 2 anos, só que é muito diferente de um cursinho de excelência na capital. Então, eu acabei fazendo 1 ano e meio aqui, só que era muito diferente, porque os professores não cumpriam, não é culpa dos professores, né? Eles são contratados por uma escola que não consegue cumprir o cronograma e dar a mesma carga horária dos cursinhos de excelência em São Paulo. Então, não terminava as apostilas, era muito diferente, entendeu? Eu acho que tem um componente grande da gente, mas aí eu fui para São Paulo e fiz 6 anos de cursinho, mas trabalhando, né? 16 anos eu fiz 4 anos e meio trabalhando. Eu fiquei um período com bolsa no Etapa, depois eu fiz poliedro, e aí quando eu fui para o ângulo eu fui trabalhando. Foi quando eu conheci a professora Thalita, mas no total foi um pouco mais de uma faculdade também. E assim, mesmo que se você demorasse 4, 5 anos para conseguir entrar em medicina, você ia até lá ou você ia desistir no caminho, ou é algo que você realmente queria? Nunca aventei hipótese de desistir de ser médico. Nunca. E eu acho que isso... eu sei que é difícil, eu acho que tem essa carga emocional, essa cobrança, né, social, e também tem uma questão financeira, né? Tanto que eu quis não depender da família justamente para ficar independente de São Paulo, para continuar, mas eu entendo todos né, as pessoas questionando, as pessoas te desmotivando, tem que ter muita inteligência emocional também para lidar com isso. Não deve ser fácil, né? E assim, legal porque você perseverou, você foi atrás do seu sonho e hoje você está conseguindo realizar ele, né? Com certeza. É muito bom, parabéns, viu? Obrigado. Gustavo, tem um aluno aqui fazendo uma pergunta, o Guilherme, ele escreveu no chat, né? Ele escreveu assim, você já presenciou alguém morrendo e qual foi sua reação? Eu presenciei, foi muito estranho, assim, a primeira vez, porque eu estava na URI, né, que é uma retaguarda da UTI da clínica, lá no Hospital Regional de Sorocaba, não é porta aberta, então são as pessoas que já vêm por ambulância, encaminhado das 48 cidades, e eu estava acompanhando um senhor já fazia uma semana, ele era um renal crônico, enfim, já não tinha um prognóstico reservado, já estava em paliativo, né, já estavam em cuidados para evitar sofrimento, para fazer a passagem dele. E ele estava já naquela respiração que a gente chama de Kussmaum 1, que é como você fica puxando o ar, ele já estava sedado, enfim, ele não estava sentindo nada. E eu fui colher o magaso, né, que era na artéria femoral, e aí ele já estava com aquela respiração, na hora que eu voltei, eu vi que ele já não estava mais naquela respiração profunda, né. E aí, sabe quando foi a primeira vez, eu fiquei um pouco em choque, assim. Aí o residente falou para mim, Gustavo, rode um eletro, né? Porque eu não sabia que era protocolo, né?
que mesmo a pessoa faleceu, você tem que rodar um eletro para isso, é protocolo, e você tem que ver aquela linha, o traço, né? Sem os batimentos cardíacos. E eu paralisei naquele momento ali, eu não conseguia, eu fiz e tal, mas foi essa a primeira vez que eu presenciei mesmo a morte. E é difícil, eu acho que a gente nunca acostuma, a gente aprende a lidar, mas eu não consigo ver só como acho que as pessoas principalmente são muito empáticas, tipo, por mais que eles falam, com o tempo você vai se acostumando. Eu não acostumo nunca, entendeu? Acho que é uma coisa que eu nem quero me acostumar, não quero me desumanizar, né? Mas é muito difícil lidar com esse momento. Legal. Bom, então alguns alunos estão fazendo as mesmas perguntas, né? A motivação, o Gustavo, ele já falou que foi para ele provar para ele mesmo que ele conseguia ser médico e seguir o sonho dele. Então ele queria provar, mesmo todo mundo falando para ele que ele não iria conseguir, né, Gustavo? Exatamente. Certo. Agora a Jupiara quer fazer uma pergunta. A gente vai finalizar com a pergunta da Jupiara e nós iremos passar já para a entrevista com o Alan, que é policial civil, ok, gente? Bom dia. Bom dia, bom dia. Por que você escolheu essa área, assim, bem complexa, que é a questão da neurologia e da psiquiatria, né? Porque, querendo ou não, o psicólogo, ele trabalha nessa área também da neurologia. Sim. O que te motivou a escolher isso? Eu acho que é essa questão subjetiva da mente. Então, assim, é uma área que ainda tem muito a crescer. Eu acho, assim, é uma área que só tende a crescer. Você vê, por exemplo, assim, na questão laboral, né? As pessoas afastavam muito por problema de coluna. Hoje é depressão, síndrome do pânico, ansiedade, enfim. Então, é um componente atual, muito atual da sociedade, dessa questão de se comparar, de rede social, de todo mundo acha que o outro tem a vida perfeita e não é perfeito, não existe vida perfeita. Então, acho que é uma coisa que só tende a aumentar esses casos dessas patologias, fora as outras já existentes, né, como, por exemplo, os transtornos de personalidade, esquizofrenias, enfim. Não essas outras, não em relação só, mas essas principalmente. Então, assim, é uma área que por ser curioso, então é uma área que só tende a crescer. Hoje você tem medicamentos mais específicos, enfim. É até uma questão filosófica, assim, dentro da psiquiatria, né? Mas é uma área que me interessa muito. Eu acho que enfim, é uma área que a gente só tende algumas estacionaram, né? Então, mas é uma área que, e principalmente eu quero ir para uma área de terapia, e não só medicar, não ir para uma linha só alopática, né? Quero tentar entender por que as pessoas chegaram, assim, por que elas precipitaram, né? E, enfim, não quero ir para uma linha só de dar medicamento, ficar testando medicamento. Eu gosto de entender, eu gosto do ser humano, eu gosto, assim, de entender o contraditório, é uma questão pessoal, assim mesmo. Então, eu gosto dessa questão da mente. E a psiquiatria, ela é uma área que complementa também com a psicologia, com as outras áreas, mas, assim, é uma área que ela cuida do motor, né? Que é o cérebro. E as outras áreas, as pessoas podem se encontrar num esporte, numa terapia, enfim. Legal. Eu gosto muito da mente humana. Bacana, parabéns, Gustavo, parabéns aí por estar realizando o seu sonho, parabéns por essa carreira bonita e gratidão aí por ter participado aí dessa nossa apresentação. Eu que agradeço. Depois eu vou deixar meu e-mail, se alguém quiser me mandar algum e-mail, tá bom? Eu queria agradecer, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu gosto muito de uma frase do Paulo Freire, que é que educação, ela não transforma o mundo, né? Ela transforma pessoas e as pessoas transformam esse mundo. Então, parabéns para vocês. E fico grato de poder ter essa oportunidade e me coloco à disposição para futuras conversas e reuniões, tá bom? Tá bom, Gustavo. Muito obrigada, tá? Grande abraço. A gente vai continuar. Vou ficar aqui. Quero ver. Tá bom. Gente, agora a gente vai falar com o Alan, né? Alan, você tá aí? Alan. Oi, tá ouvindo? Bom dia, tudo bem com você? Bom dia a todos. Legal. Alan, bom dia. O Alan é policial civil. Então, aqui eu tenho algumas perguntas preparadas, da mesma forma que eu fiz com o Gustavo, e depois, se algum aluno quiser perguntar para ele, vai ter direito a 2 perguntas para a gente não atrasar, tá bom? Então, vamos lá, Alan. Como que é trabalhar na polícia? Como que é o dia a dia na polícia? Bom,
a Polícia Civil, ela é uma polícia investigativa. Então, ela atua após o crime. Ela é diferente da PM, que fica fazendo as rondas e meio que tentando evitar um crime que ele aconteça. No caso da Polícia Civil, ela é pós o crime. Então, houve um homicídio. Aí vai uma equipe da Delegacia de Homicídios que vai investigar aquele crime. Então, essa é a principal diferença entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, né? E é muito corrido o dia a dia? É muito corrido, a criminalidade não para e somos poucos policiais para tantas ocorrências. E geralmente uma ocorrência, um homicídio, às vezes demora 2 meses, 3 meses, 1 ano para solucionar um crime. Então acaba que é trabalho todos os dias. Entendi. Bacana. E como é que faz para entrar na polícia? Uns cursinhos preparatórios, né, que dão essa estrutura para entrar na polícia. Espera-se abrir o edital, geralmente a cada 2 anos abre aqui em São Paulo. Não é regra, mas geralmente a cada 2 anos. O concurso é composto de 5 fases, entre as partes física, psicológica. E esse certame demora, em média, 1 ano e meio. Depois vai passando, onde faz um curso de formação de 6 meses. E depois começa a fazer estágio em delegacia. E depois segue a carreira. Legal. E deixa eu te perguntar mais uma. Você acha perigoso a sua área? É muito perigosa? Não é perigoso, a gente sabe que é, né? Mas como que você encara? Só o fato da pessoa portar uma arma em uma funcional, ele já tá correndo risco. Caso uma pessoa comum seja assaltada, por exemplo, ela vai ter no máximo o celular e a carteira subtraída. Enquanto que a pessoa, se for um policial e for identificado como policial, já era para ele. Né? A gente sabe. Corre risco na folga de ser identificado por alguém que ele já prendeu alguma vez, de alguém que saiba que ele é policial, já se torna um alvo, e também no trabalho em si. Entendi. E você sempre quis ser policial? Sempre. Então, aquela coisa que de polícia, eu sempre queria ser policial. Quando eu via lá uma viatura da PM, os policiais ali prendendo alguém, eu me identificava e falava, é isso que eu vou querer para a minha vida. Certo. Agora, a última pergunta a maior dificuldade que você passou, assim, para tornar esse sonho real? Qual foi a maior dificuldade? Bom, diria que a maior dificuldade foi quando eu fui reprovado na última fase. Eu fiz, acho que em 2008, eu prestei um concurso e na última fase eu fui reprovado. Aí foi aquela fase onde eu imaginei que ficaria muito difícil, que eu não conseguiria encarar mais 5 fases. Eu pensei, puxa vida, como tá difícil. Já foi difícil chegar na 5ª fase e eu ser reprovado, acho que eu não vou conseguir. Aí eu fiz uma reflexão de 1 semana, 1 mês, assim, recolhido, e pensei, poxa, se eu cheguei na última fase, é capaz que eu consiga chegar novamente e passar por essa fase. Aí eu não desisti e uns 2 anos depois abri um concurso, 1 ano e meio depois, e eu prestei e tô até hoje. Graças a Deus, isso aí. Alan, obrigado pela sua participação também, tá? Agradeço aí a sua disponibilidade de tempo conosco. E, gente, assim, eu tenho mais um vídeo, tá? Que são dos jogadores que gravaram. Boa tarde, pessoal da PEI, João Dória. Meu nome é William Baiano, ex-atleta profissional de futebol. Vim aqui responder as perguntas das professoras Thalita e Paula. Primeira pergunta, como que é o dia a dia de um jogador profissional? É muito trabalho, muita dedicação, né?
treinamentos pesados, porque é muito concorrido, é vaga muito concorrida, então eles estão ali o dia todo trabalhando, treinando para dar o melhor deles. Segunda pergunta, é muito difícil seguir uma carreira profissional? É sim, muito difícil, né? Você que é jovem, que quer realmente seguir uma carreira como atleta, não só no futebol, mas também em outras áreas, né? Atletismo, vôlei, é muito difícil, você tem que abrir mão de muitas coisas, às vezes de estar com a família, de estar com os amigos, né? Então, realmente, se é o que você quer, você tem que se dedicar em tempo integral e estar sempre disposto a buscar a sua superação, buscar o seu melhor. Terceira pergunta, quais são as maiores dificuldades? As maiores dificuldades é ficar longe da família, né? No caso, eu que sou de fora, sou baiano, foi ficar longe da família, longe dos meus amigos, né? De quando fazia um jogo ruim, não ter aquele colo da mãe, do pai, para sentar, trocar uma ideia, né? Falar que amanhã é outro dia. Então, essa falta que a gente sente muito das pessoas queridas do nosso lado. Quarta pergunta, ser um jogador de futebol sempre foi um sonho? Para mim, sim, sempre foi um sonho, desde pequeno lá na minha cidade, na Bahia, sempre corri atrás desse sonho, né? Sempre com o apoio do meu pai, da minha mãe, e foi um sonho que consegui realizar, e graças a Deus hoje ainda trabalho nessa parte, trabalho como empresário de jogadores de futebol, né? Então hoje a gente tenta oportunizar e ajudar essas crianças a realizar o sonho deles. Quinta e última, qual o conselho que eu daria para quem quer seguir essa carreira? Comprometimento com sua profissão, comprometimento com o que você quer, né? Se dedicar ao máximo, né? Procurar não perder treinos, dormir cedo, porque o futebol ou qualquer outro esporte, você depende do seu corpo, você depende da sua mente, então você tem que trabalhar com intensidade, descansar bem, se alimentar e procurar sempre dar o seu melhor, sempre. Valeu? Um abraço, tamo junto, fiquem com Deus. Olá pessoal do Projeto P. João Dória, aqui quem fala é Guilherme, jogador do Atlético Mineiro, e vim aqui responder algumas perguntas enviadas pelas professoras Thalita e Paula. Ainda não ganhamos nada, ainda não somos nada, e Deus cuida de tudo, e consegui também assinar meu primeiro contrato profissional. Fui lá no... Sempre foi meu sonho ser jogador, sim, sempre, desde pequeno, desde os 5 anos que eu comecei a jogar bola, bater na bola e vim me apaixonando pelo nosso querido futebol, né? Que é um dos maiores esportes do mundo aí. A esse ponto, que foi jogar o Campeonato Brasileiro, que sempre foi meu sonho desde criança, uma Copa do Brasil, me destaquei, passei na TV, mais um sonho realizado, fiquei muito, muito feliz, e sempre foi meu sonho e estou lutando para isso, para conseguir coisas maiores. É o meu sonho, vou voltar mais forte da lesão e tudo vai dar certo com fé no Senhor. Então não desanime, sempre focados, que com fé no nosso Deus tudo dá certo. E obrigado aí, tamo junto, fica com Deus. Olá pessoal da P. João Dória, aqui quem fala é Davi, jogador do Flamengo Sub-11. Vou responder as perguntas enviadas pelas professoras Thalita e Paula. O conselho que eu daria para quem quer seguir uma carreira é não esquecer dos estudos, obedecer o pai e a mãe e focar nos treinos com disciplina e determinação. Abraço para todos. Gente, vamos finalizar nossa por aqui. Agradeço muito a presença dos nossos 2 profissionais que colaboraram para o trabalho, tá certo? Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Muito obrigado, muito obrigado e um bom dia a todos. Bom dia, obrigado pela participação.